Kanoji Kuroshimasu, o episódio 10 saiu e caramba, que episódio foi esse? É basicamente um episódio que não é lá grande coisa, mas a gente viu que basicamente o amigo do nosso protagonista, o Kazuya, basicamente o Kuri, já sabe de tudo que tá rolando, sabe que a Miso agora é de fato uma namorada de aluguel e que ele não foi o único. E que o Kazuya também é um bosta, como ele é. É basicamente assim, mano. É basicamente. Enfim, esse vídeo é um vídeo de impressões, não é um vídeo de análise, não é algo nada sério. Até porque, lembrando, eu não sou nenhum crítico nem nada do tipo. Eu tô aqui só pra compartilhar minhas impressões que eu tive desse episódio com vocês que estão me assistindo. Inclusive, você também pode deixar suas impressões nos comentários. Antes de começar o vídeo, já vou pedir que o seu like é muito importante. Ele vai me ajudar pra caramba. Pra você que é novo aqui no canal, é a primeira vez assistindo o Cronos Animes, eu posto vídeo todos os dias, comentando sobre os animes, mangás, light novel. Você vai gostar bastante, se inscreve aí. E se você puder, ajude o canal, vire um membro. Além de ajudar, você vai estar ganhando conteúdo extras, como vídeos, lives e muito mais. Eu tenho postado muito vídeo legal de recomendações de mangás pros membros. Então, se você puder, dá uma força aí, vira um membro. O botão do Seja Membro tá aqui embaixo, clica lá e vira um membro. Bom, nesse episódio aí, ele já começa basicamente mostrando que a Ruka, ela deu um passo à frente, como ela estava dizendo no episódio anterior. E, de fato, isso está acontecendo. Eu acho que isso é bom, é natural, até porque a Misa vive do lado do Kazuya e a Ruka acabou que conseguiu um trabalho junto com o protagonista. Que, querendo ou não, eu acho isso natural, não vejo isso nada de errado. Eu vi muita gente falando que o namoro do Kazuya com a Ruka acaba sendo algo que tá rolando, é uma chantagem. Na verdade, não tem nada a ver. Depois daquele acontecimento que aconteceu lá, que ela falava que isso não iria acontecer se ele fosse namorar com eles, acabou saindo totalmente de ordem, já que ela acabou desistindo quando viu o Kazuya lá correndo, fugindo. Então, de fato, não tem nada a ver mais com chantagem, é simplesmente um namoro que eles estão testando. Então, de fato, aquilo ali não tem nada a ver mais com chantagem, tá? Eu vou deixando isso bem claro, até porque sempre tem gente falando aí. Eu não tô defendendo a Ruka nem nada do tipo, eu só acho que é injusto tá tendo essa injustiça que tá rolando com a Ruka, que pra lá de longe a gente já consegue saber que é uma boa personagem, apesar de ela ser bem chatinha em algumas partes. E bom, nesse episódio a gente vê que basicamente quando ela tá ali, no caso, trabalhando com ele, e acaba sendo um pouco pé no saco pra ele, até porque, mano, agora ele vai estar com ela ali e eles estão ali de fato só pra trabalhar. Isso é o que você faz no trabalho, você trabalha, você não fica vagabundando. Então ele trabalha no karaokê e agora vai ter a ajuda dela. E nesse karaokê, o trabalho básico dele ali é administrar, simplesmente anotar onde cada um vai ficar numa sala. Enfim, é um trabalho básico onde ele tá ganhando uma grana, até porque ele tava tendo, sabe, algumas perdas, algumas baixas no dinheiro dele, e a gente sabe muito bem o motivo, né? A Mizuha não é barata, mano, uma Rank S não é barata. Então ele tá ali simplesmente pra conseguir o dinheiro. Só que a gente vê que basicamente esse cara não dá muito valor ao dinheiro, mano. Tanto é que quando ele pega o dinheiro dele, ele simplesmente fica pensando no que gastar. Sério, cara, pelo amor de Deus, velho, o cara realmente não cresce, ele já tá na faculdade, ele devia já pensar em algo como, sei lá, mano, investir em algo, ou guardar, né, deixar render, mesmo que seja pouco, só que aí ele já acaba pensando, e nesses pensamentos que ele acaba tendo, ele pensa em ajudar o amigo dele, Kuri, que tá numa fase que, bem deprê no caso, onde basicamente ele tá lá dizendo no Twitter, né, que basicamente a vida dele amorosa acabou, isso e aquilo, e ele até fica com medo, né? O nosso protagonista fica com medo que ele acabe odiando as mulheres, no caso, por causa disso, por causa da Ruka, o que aconteceu com a Ruka, que querendo ou não tem nada a ver, a Ruka não tem nada a ver, ela estava fazendo simplesmente o trabalho dela, a diferença é que ele foi descoberto pelo próprio amigo dele. Só que o que ele não esperava é que o Kazuya, no caso, estava passando pela mesma coisa, só que ele não foi descoberto. Então o protagonista acabou tendo uma ideia que eu acho que foi bem legal da parte dele, foi uma parte assim que a gente pode dizer, caramba, o protagonista finalmente tá dando um passo à frente, tá sendo um homem de verdade. Ele acabou lá, acabando alugando, no caso a Mizuha, para que ela fosse um encontro com um amigo dele. E isso acaba que ajuda o Kazuya, até porque se a gente for parar para pensar, como o protagonista ele tem andado, como ele tem feito as coisas, é muito babaca e a gente tá cansado de assistir isso. Então quando ele faz umas coisas dessas
como essa, isso dá muito certo. Eu acho que todo mundo acaba gostando dele. Então a Mizua vai até ele, acaba se encontrando, ele fica sem entender. Até eu ficaria sem entender, né, mano? Uma namorada de um amigo ali se encontrando comigo. Como assim um encontro? Tá ligado? Isso acaba sendo um pouco absurdo. É talaricagem, né, mano? É basicamente assim. Então, quando ele vê aquilo ali, ele se acha estranho. Ele fica realmente, sabe, sem o que reagir, mano. Não tem reação. Então ele acaba pesquisando e encontra lá que a Mizua, de fato, é uma namorada de aluguel. Então acaba havendo, assim, em vários momentos onde ele fica realmente pensando se de fato ela é uma namorada de aluguel, também no caso do Kazuya. Então ele acaba pesquisando, encontra que é verídico, que ela é uma namorada de aluguel. E também ele acaba pensando bastante que talvez aquilo tudo que tem acontecido com o Kazuya e a Mizua seja só um namoro de aluguel. Então, alguns momentos, quando ele tá lá se encontrando com ela, antes mesmo ele até acaba tentando fugir, tentando ir embora, né? Porque é uma situação complicada pra ele, que até me deixaria com vergonha, mano, se fosse meu caso. Então ele acaba desistindo quando ele lembra que a Mizua ficaria sozinha no encontro. Então isso acaba dando muito errado. Então ele acaba decidindo continuar. E ele vê de fato ali, enquanto ele tá saindo com ela, que de fato é uma garota muito bonita, que é uma garota que ninguém resiste, todo mundo fica falando. Tanto é que quando ele tá saindo com ela lá na rua, todo mundo tá falando, caramba, como ela é bonita, como ela é, sabe, muito... Cara, perfeita, é basicamente assim que resume ela. Ela é uma garota no nível S, cara. Então é a mesma coisa que a situação da Ruka, que também é uma garota muito bonita e quando sai na rua também dá o que falar. O que me lembra bastante a próxima garota que tá pra aparecer. Mas a gente comenta isso mais pra frente. E basicamente, quando ele tá saindo com ela, ele vai tendo vários pensamentos, algumas ideias que ele tava tendo por causa da Ruka, o que aconteceu com a Ruka e o Kazuya. Ele acaba desistindo disso. E eu acho legal uma parte nesse episódio, mas também não só no episódio, mas como no anime, como eles usam bastante a rede social do Twitter. Então, combina bastante, até porque o Twitter é bastante utilizado como desabafo, pra contar, tá ligado? Até então, o modo de utilizar é realmente igual, idêntico. Então, ele acaba ali saindo nesse encontro, ele acaba sempre repercutindo o que está acontecendo, falando que é isso e aquilo, e acaba fazendo uma pergunta para ela sobre essa questão do aluguel, né? Que ela pode achar os homens meio idiotas, infantis, só que ela acaba dando uma resposta que ele fica assim, sabe, sem reação, até porque ela fala que os homens não são infantis, e que ela entende, e que isso acaba sendo natural, isso acaba sendo o lado romântico. Cara, realmente, pela primeira vez a gente vê a Mizua falando algo que não tenha nada a ver com a questão de namoro, né, a questão de aluguel. Então isso, cara, fiquei impressionado com isso. Ela deu uma resposta sincera, uma resposta que, de fato, a Mizua verdadeira daria. Então, cara, eu achei bem legal essa parte. Só que quando eles estão lá pra finalizar o encontro, onde eles estão ali conversando, já digamos que indo embora, acaba aparecendo o Kazuya ali, escondidinho. Eu achei muito engraçado essa parte, eu ri bastante, porque ele vem com as perninhas bem, sabe, abertinhas, igual um bebê, velho. Aquilo ali eu me acabei de rir, cara, eu achei aquilo ali muito engraçado. Então eles acabam ali se encontrando, a Mizua acaba dando ali uma desculpa só pra deixar os dois sozinhos e se entender. Então eles acabam conversando, e enquanto o Kazuya, no caso, quando tá tentando ali se desculpar, explicar pra ele o que tá acontecendo, eles acabam rindo, e o Kazuya até fica meio assim, sem entender por que ele tá rindo. Eles acabam até brigando, entre aspas, por causa do corpo da Mizua. Então, cara, isso foi muito louco, eu ri bastante nessa parte. Então, quando eles acabam se entendendo, no caso, o Kuri acabou entendendo que de fato não era só ele, e que fazia tudo sentido, dava pra entender, ser compreensível, porque o Kazuya, quando ele se viu ali com os amigos perto, ele tentou mostrar pra eles que ele não estava abalado com o caso da Sumi não, no caso da Mami, que deixou ele muito abalado, e os amigos estavam vendo isso perto, mas isso acabou causando o que aconteceu com o Kuri. Então, enfim, ele se entendeu ali, ele viu que de fato o Kazuya não fez por mal. Então, quando eles se entendem ali, acaba falando peito e corpo, né, da Mizua, eles acabam se despedindo, eles vão embora, onde eles terminam ali, no caso, o encontro. E enquanto o Kazuya tá lá na casa dele, ele acaba tendo algo legal, onde eu acho que foi perfeito pra ele, ele fica até emocionado até demais, onde ele acaba tendo, digamos que, um encontro rápido, onde ele pôde falar com a Mizua, e ela tava basicamente para pedir um favor pra ele,
onde a gente aqui encaixa, terminando, né? Agora o vídeo basicamente sobre a Sumi, que é a próxima personagem a aparecer, mais uma namorada de aluguel, como a gente viu, isso já pode ser falado, agora não é mais um spoiler, e ele basicamente vai treinar junto com ela, onde ele não vai precisar pagar nem nada, para ela se soltar mais, porque ela é muito tímida. É uma das personagens que eu gosto bastante, mas eu não torço para ela, apesar de que, como tem andado as coisas no mangá, mas enfim, se eu falar mais sobre isso vai ser acabado sendo um spoiler. Ela é uma boa personagem, acho que muita gente vai gostar dela. Enfim, é basicamente essas aqui as minhas impressões que eu tive desse episódio. Caramba, acho que eu falei muito desse vídeo, mas enfim, o que vocês acharam? Comenta aí, vai ser muito legal trocar uma ideia com vocês. Deixa um like aí, é muito importante, principalmente nos vídeos de Canoa de Kuroshimasu, eu sei muito bem que vocês gostam. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, e eu vejo vocês no próximo vídeo.